Eu vou te contar o que não te falaram sobre o até então o misterioso acidente aéreo que aconteceu em Vinhedo, São Paulo, como já tem repercutido em muitas notícias, em muitos jornais aqui no Brasil e no mundo. Todos sabem que aconteceu no dia 9 de agosto de 2024, avião da Voepaz, com 62 passageiros a bordo, ele caiu e infelizmente ninguém sobreviveu. Esse acidente chocou o país e trouxe um ar de suspense que ainda deixa todos querendo respostas. Mas tem algumas coisas que a imprensa não divulga e eu vou te falar o que é. A questão é o seguinte: o que realmente aconteceu? As autoridades estão investigando, mas por enquanto tudo é um grande mistério. Será que foi uma falha técnica? Será que foi culpa do piloto? Ou quem sabe algum evento inesperado que ninguém previu? As respostas ainda não vieram e cada nova informação mais perguntas surgem. Agora, enquanto isso, o suspense só aumenta, deixando todos ansiosos, principalmente os familiares, para entender o que realmente levou a essa tragédia. O que sabemos é que esse mistério persiste e as investigações prometem trazer à tona mais detalhes. Mas será que eles vão esclarecer tudo o que precisamos saber? Em casos como esse, a investigação vai considerar todos os fatores possíveis, desde as condições meteorológicas até possíveis falhas mecânicas. Na aviação, cada detalhe conta e nada pode ser deixado de lado. Um acidente assim pode ser resultado de uma combinação de fatores, o que torna a investigação minuciosa e demorada, viu? Às vezes, essas análises de dados de voo e das condições do avião serão fundamentais para entender o que realmente aconteceu. O mistério pode até parecer grande agora, mas com o tempo, as respostas elas virão sim. E o que parece inexplicável muitas vezes se revela fruto de uma sequência de eventos que só a investigação profunda pode desvendar. Só esperamos que não seja escondido nada de nós. Só que agora nós temos um mistério por trás desse avião que desapareceu em plena rota, foi assim? Pois foi isso que aconteceu com o voo 2283 da Voepaz, que partiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, como sabemos, São Paulo. Tudo parecia normal em uma viagem que deveria durar cerca de apenas 2 horas. Só que, após 1 hora e 26 minutos, esse avião simplesmente sumiu do radar. O que será que poderia ter acontecido nesse meio tempo? O mistério fica ainda maior quando descobrimos que o avião caiu em Vinhedo, numa área residencial, atingindo o jardim de uma casa. Esse avião, um bimotor ATR 72500, fabricado na França, ele era projetado para voar cerca de 510 km por hora. Como uma viagem que começou tão tranquila, ela poderia ter acabado assim de forma tão trágica? As respostas ainda não apareceram e o mistério só aumenta, deixando todo mundo curioso para entender o que realmente se passou naquele momento. O ATR 72500 é um modelo conhecido pela sua confiabilidade, o que torna o mistério ainda bem maior. A combinação de fatores técnicos e operacionais é o foco das análises, porque cada informação que surge é uma peça do quebra-cabeça muito importante para desvendar o que realmente aconteceu. Porque é o que eu quero saber, é o que você quer saber e principalmente os familiares querem saber. Esse avião despencou em poucos segundos, tá? Foi muito rápido a queda dele. Mas como já vimos, várias pessoas conseguiram filmar essa queda. Isso deixou todos em estado de choque, preocupados, com medo. Moradores que presenciaram o acidente gravaram o momento exato, imagina o horror, o momento exato em que essa aeronave perdeu a altitude e caiu de barriga no chão, uma pancada, destruindo a cabine de passageiros. O impacto foi tão forte que os bombeiros relataram que a fuselagem ficou completamente esmagada. Para aumentar o suspense ainda mais, segundo Flight Radar 24, o avião voava tranquilamente a 17 mil pés de altura, mas em questão de segundos, às 13 horas e 21 minutos, caiu drasticamente para 4.100 pés, muito rápido, perdendo o contato com os controladores de voo. E o mais intrigante é que a tripulação não fez nenhuma chamada de emergência, nem relatou qualquer problema técnico ou condições meteorológicas adversas. Esse silêncio total só aumenta o mistério. O que será que realmente aconteceu naquele voo? As investigações estão em andamento,
mas o suspense continua. A queda de uma aeronave em circunstâncias tão incomuns é algo que sempre intriga especialistas em aviação. Nesse caso, o fato de não ter havido qualquer comunicação de emergência é particularmente estranho, já que qualquer anomalia grave normalmente levaria a tripulação a reportar imediatamente o que estava acontecendo. Além disso, a perda repentina de altitude em um tempo tão curto sugere uma falha catastrófica ou um evento inesperado que pegou todos de surpresa. A análise dos dados de voo, juntamente com a investigação dos destroços, será crucial para desvendar esse mistério e entender o que realmente levou para que essa tragédia acontecesse. E o que poderia ter acontecido nos minutos finais de um voo antes de um acidente trágico? O Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, está analisando as caixas pretas do avião, que contém gravações da cabine e todos os dados do voo, e isso é muito importante. Deve ter ali a conversa do piloto e tudo mais. Essas informações são cruciais para entender o que realmente aconteceu naquele momento. Segundo o brigadeiro Marcelo Moreno, chefe do CENIPA, esses dados poderão revelar a causa do acidente. Até agora, as investigações estão em andamento e nenhum detalhe foi descartado. A agência pretende divulgar um primeiro relatório dentro de 30 dias, isso mesmo, essas coisas são demoradas, mas até lá, o mistério vai permanecer. Será que as caixas pretas vão finalmente desvendar o que aconteceu? Ou será que simplesmente irão colocar a culpa no piloto que já morreu? E essa história do clima, do gelo no avião, isso realmente pode ter acontecido? No caso desse acidente da Voipaz, que caiu, alguns especialistas sugerem apenas que o gelo nas asas pode ter sido um dos culpados. Esse gelo poderia ter afetado a sustentação do avião, criando uma situação de extremo perigo. O diretor de operações da Voepaz, Marcelo Moura, comentou que o modelo ATR tem uma sensibilidade maior ao gelo, mas que as condições meteorológicas daquele dia estavam dentro do esperado para que esse voo fosse seguro. Ainda assim, o mistério permanece, porque a aeronave estava em operação desde 2010. E na noite anterior ao acidente, por incrível que pareça, ela passou por uma manutenção de rotina sem qualquer problema detectado. Com todos os certificados em dia e uma tripulação experiente, o que será que pode ter acontecido? A formação de gelo nas asas é uma preocupação séria na aviação, especialmente em aeronaves que voam em altitudes onde isso é mais comum, como o ATR. Apesar dessas condições climáticas estarem dentro dos padrões aceitáveis, o gelo pode afetar a performance do avião de maneiras imprevisíveis. Essa manutenção de rotina garante que a aeronave esteja em boas condições, mas não elimina todos os riscos, especialmente quando os fatores ambientais entram em jogo. A investigação precisa considerar todos esses elementos para entender como o gelo pode ter contribuído para essa tragédia e garantir que as medidas preventivas sejam implementadas no futuro, se isso realmente aconteceu. Esse trágico e misterioso acidente que abalou Vinhedo e o Brasil, o voo 2283 da Voepaz, que deveria ser apenas mais uma viagem tranquila, acabou em tragédia que deixou todos nós com perguntas sem respostas até o momento. À medida que as investigações continuam, esperamos que as autoridades possam esclarecer o que realmente aconteceu e trazer algum conforto para os familiares das vítimas. É importante lembrar que por trás de cada número há vidas, histórias e pessoas que nunca serão esquecidas. Deixo aqui a minha solidariedade a todos que perderam entes queridos nesse terrível acidente. Que o mistério seja desvendado e que as lições aprendidas ajudem a prevenir futuras tragédias.